A chuva havia parado, havia exatamente 40 minutos. O sol de março, tímido, começava a brilhar nos topos dos arranha-céus de vidro da Avenida Paulista, refletindo o céu, que se limpava em fachadas imponentes. O asfalto ainda úmido exalava o cheiro de chuva e as calçadas de mosaico português, um ícone da cidade, estavam escorregadias, tempo suficiente para o sol fingir que nada havia acontecido. Mas não tempo suficiente para secar as poças espalhadas pela avenida como armadilhas invisíveis para quem tinha pressa e esperança demais no coração. Isabela Matos tinha as duas coisas. Com 22 anos, uma dívida de crédito educativo que aparecia nos seus sonhos com o rosto de um contador mal-humorado, e um currículo impresso em papel especial, porque a vendedora da papelaria disse que fazia diferença. Isabela precisava acreditar nisso. Ela caminhava pela calçada como se cada passo fosse um capítulo da história, que contaria aos filhos um dia. O dia em que tudo mudou. Ela havia passado a manhã inteira se preparando o blazer bege que comprou na liquidação e mandou passar 3 vezes. A saia lápis cor de vinho que alongava a silhueta e combinava, segundo sua amiga Carla, com os olhos azuis que ela havia herdado da avó portuguesa. Os cabelos castanhos claros estavam presos em um coque que levou 45 minutos, para ficar com a aparência de ter levado apenas 5. O batom era rosa antigo, profissional, mas não apagado. Ela parecia, nas palavras da Carla, uma CU em potencial. Nas palavras do destino, porém, ela parecia um alvo. O edifício da Verona Capital estava a menos de 50 metros, quando Isabela viu a poça. Era monumental, uma daquelas poças que não deveriam existir em avenidas de primeiro mundo. Uma concentração de água barrenta que ocupava metade da faixa da direita e parte da calçada, filha ilegítima da chuva e de um bueiro entupido. Isabela calculou a distância, calculou o espaço entre a poça e a parede do prédio ao lado. Era possível passar fina, era possível... Ela estava no meio desse cálculo quando ouviu o som. O motor potente, pneus grandes, a velocidade completamente inadequada para uma via urbana com poças bíblicas. O BMW preto passou como um projétil elegante. A onda de água suja e barrenta acertou Isabela com a precisão de quem treinou para isso. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Ela olhou para baixo. A saia cor de vinho agora tinha uma mancha de lama que subia da bainha até quase o joelho, irregular e implacável, como o mapa de um país onde as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. O blazer havia escapado por milagre. Os sapatos? Não. O BMW nem diminuiu a velocidade. Isabela respirou fundo. Fechou os olhos por 3 segundos. Abriu. Riquinho, ela murmurou, com uma raiva pequena e concentrada. A única raiva que ela se permitia naquele momento, porque a grande raiva a faria chorar. E o rímel, apesar de ser a prova d'água, não estava preparado para este nível de injustiça cósmica. Ela entrou no edifício com a cabeça erguida. O banheiro do 14º andar da Verona Capital era, ironicamente, o banheiro mais bonito que Isabela havia visitado na vida. Mármore branco, torneiras douradas, papel toalha que parecia guardanapo de restaurante caro. Ela molhou o papel, esfregou a mancha, torceu, praguejou baixinho 3 vezes, esfregou de novo, a mancha desbotou, ficou cinza pálida, uma fantasma de si mesma, mas ainda visivelmente presente para qualquer olho com o mínimo de atenção. Tá bom menos, ela disse para o próprio reflexo. Você está bonita. A saia tem uma história. Histórias constroem caráter. O reflexo não pareceu totalmente convencido, mas concordou em seguir em frente. Ela refez o coque, repassou o batom, endireitou o blazer e... foi... A recepcionista chamou seu nome, Isabela Matos, com a entonação de quem chama o último número de uma fila de dentista. E Isabela levantou da cadeira com um sorriso que havia ensaiado desde as 6 da manhã. A sala do CIU ficava no fim de um corredor com piso de madeira e paredes com quadros que provavelmente custavam mais do que 3 anos do seu crédito educativo somados. Ela contou as respirações, 4 dentro, 4 fora. O método anti-ansiedade que sua terapeuta havia ensinado antes de ela precisar
cancelar a terapia. Por questões financeiras, a porta era de vidro fumê com moldura metálica. Ela bateu 2 vezes. Firme. Entre. A voz era grave, o tipo de voz que ocupa o espaço, antes de seu dono entrar nele. Isabela entrou. Rafael Verona tinha 30 anos, e a aparência de alguém que havia nascido sabendo que um dia ocuparia aquela cadeira. Não era arrogância menos, ou talvez fosse, mas do tipo tão bem calibrado que se confundia com segurança. O terno era azul marinho, feito à medida, e isso ficava evidente, não pela etiqueta, que estava escondida, mas pela forma como o tecido seguia os ombros dele. Sem 1 milímetro de sobra, os ombros eram relevantes, o tipo de detalhe que o blazer bege de Isabela tentou não notar, e não conseguiu. Ele estava de pé ao lado da janela quando ela entrou, com uma pasta na mão e expressão de quem já havia entrevistado 11 pessoas naquele dia e estava presente em 8 delas. Quando ele virou e os olhos pousaram em Isabela, algo mudou na expressão, imperceptível para qualquer câmera, perceptível para qualquer pessoa que entendesse de rostos. Ele olhou para ela, depois, inevitavelmente, olhou para a saia. Isabela Matos, ele disse. Mais afirmação do que pergunta? Consultando a pasta. Isso, ela adiantou a mão. Firme, boa tarde. Ele apertou. A mão dele era grande, e o aperto era tipo que não precisava provar nada. Rafael Verona. Ele indicou a cadeira à frente da mesa. Por favor. Eles sentaram ao mesmo tempo, o que criou um momento breve e levemente cômico, que nenhum dos dois comentou. Rafael abriu a pasta. Percorreu o currículo com os olhos. Isabela percebeu que ele estava olhando, mas sua atenção retornou à saia, por meio segundo antes de voltar ao papel. Ela decidiu ir primeiro, antes que o senhor pergunte, disse ela, com uma calma que custou caro. A saia estava impecável até 40 minutos atrás. Um carro passou em uma poça, aqui na frente do prédio, em velocidade completamente desnecessária. Rafael ergueu os olhos do currículo. Entendo. Tentei no banheiro, mas ela fez um gesto breve com a mão. O dano foi considerável. Sim, menos ele. Disse, eu vi. Houve uma pausa. O carro era um BMW preto. Ela acrescentou. Porque às vezes a raiva pequena e concentrada escapa por uma fresta. Com um chofé, o que sugere que quem estava dentro poderia muito bem ter pedido para diminuir a velocidade, mas claramente achou que o tempo dele era mais valioso do que a roupa de outra pessoa. Rafael ficou absolutamente quieto por um momento. Era o silêncio específico de alguém que reconhece algo. É uma perspectiva válida. Menos ele disse, por fim, com uma neutralidade tão cuidadosa que Isabela, que era perspicaz demais para seu próprio bem, inclinou levemente a cabeça. O senhor concorda com a perspectiva, ou com o direito de eu tê-la? Os lábios dele fizeram algo que quase foi um sorriso. Vamos falar sobre sua formação, ele disse. A entrevista durou 23 minutos. Isabela respondeu sobre sua graduação em administração com a ênfase em finanças comportamentais. Falou sobre o TCC que havia feito sobre tomada de decisão, sobre pressão em ambientes corporativos, com uma desenvoltura que vinha de ter defendido aquele trabalho 3 vezes antes da banca aprovar. Quando Rafael perguntou sobre sua maior fraqueza, ela disse perfeccionismo paralisante, mas estou em negociação ativa com ele, o que arrancou dele a primeira expressão de interesse genuíno da conversa. Ele fazia perguntas diretas, ela dava respostas diretas, era o ritmo de uma conversa entre 2 pessoas que não gostam de perder tempo. Às 13h17, Rafael fechou a pasta. Você é a última candidata do dia. Menos, ele disse. Imagino que com 11 entrevistas antes da minha, o senhor já tem uma decisão razoavelmente formada. 12, ele corrigiu. E sim, então posso perguntar, onde estou no ranking? Ele olhou para ela por um momento longo. Você seria a candidata mais interessante se a decisão fosse puramente técnica. Isabela processou isso. E não é puramente técnica. É também menos. Ele fez uma pausa mínima, menos intuitiva. E a intuição do senhor diz o quê? Rafael Verona, CU de 30 anos, com ombros relevantes e terno feito à mão.
Inclinou-se levemente para trás na cadeira e cruzou os braços de uma forma que o Blazer lidou bem. Que você vai recusar qualquer resposta que não seja completamente honesta. Menos ele disse, o que torna esta conversa incomum. Devo pedir desculpas por isso? Não. O olhar entre eles durou um segundo a mais do que uma entrevista de emprego pede. Isabela olhou para a janela. O sol havia esquecido completamente o episódio da chuva. Há mais alguma pergunta? Ela disse. Uma menos, disse Rafael. Você já almoçou? Isabela virou para ele. Ele sustentou o olhar com a mesma neutralidade calibrada de antes, mas havia algo diferente nela agora. Uma honestidade diferente. Isabela ficou quieta por 3 segundos. O senhor costuma convidar candidatas para almoço? Não. Por quê? Eu. A gargalhada de Rafael foi o som mais genuíno que ela já tinha ouvido. É o menor preço que eu poderia pagar para ter a chance de um começo com você. Trato feito. O resto da tarde foi um borrão de felicidade. Ao saírem do restaurante, entraram no elevador privativo. As portas de metal polido se fecharam, envolvendo-os em um silêncio íntimo, quebrado apenas pelo zumbido suave da descida. Rafael virou-se para ela. O sorriso ainda estava em seus lábios, mas seus olhos agora tinham uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele não disse nada, apenas ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente sua bochecha. Isabela inclinou-se para o toque, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, ele estava mais perto. O mundo inteiro se resumiu àquele pequeno espaço, a eletricidade no ar. E então, ele a beijou. Foi um beijo que começou suave, uma pergunta, mas que rapidamente se aprofundou. Uma resposta carregada com toda a emoção contida daquele dia. Era um beijo de alívio, de promessa, de um começo que já parecia inevitável. Quando se afastaram, ofegantes, as portas do elevador se abriram para o saguão movimentado. A realidade da cidade os chamava de volta, mas nada mais seria como antes. Aquele dia, que começara com o pior dos presságios, havia se revelado o mais belo e inesperado dos começos, selado não com um contrato, mas com um beijo.